auditor federal de Finanças e Controle, faz parte do quadro da Secretaria do Tesouro Nacional desde o ano de 2001, quando se juntou à equipe de gestão da dívida pública. Foi gerente das mesas de operações nos mercados domésticos e internacional e chefe do Front Office da dívida pública, o CODIP. Professor de Macroeconomia e Finanças, tendo licenciado em um curso de MBA da FGV e IBMEC em 2009 e 2015. Participou de várias missões do FMI como consultor temporário em economias emergentes, para tratar de assuntos relacionados à gestão da dívida pública, desenvolvimento de mercados de capitais, riscos fiscais e endividamento de entes subnacionais. Convido o nosso palestrante, o Dr. José Franco Medeiros de Moraes. Nosso segundo palestrante possui graduação em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Militar de Engenharia e mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou na área de auditoria governamental a partir do ano de 2009, com admissão pela Controladoria Geral da União, onde trabalhou na área de planejamento de ações de controle, com contribuições para o planejamento estratégico organizacional, mais especificamente na parte de metas para as unidades regionais, em auditoria da área de Minas e Energias e, em especial, no segmento de petróleo e gás. Hoje é secretário de Controle Interno Adjunto. Vamos dar as boas-vindas ao secretário federal de Controle Interno Adjunto da CGU, secretário Gustavo de Queiroz Chaves. Nosso terceiro palestrante é auditor federal de controle do Tribunal de Contas da União. Quero convidar Joaquim Ramalho de Albuquerque. Bem-vindo a todos os nossos expositores. Passo a palavra ao nosso mediador. Bom dia a todos e a todas. Queria dar as boas-vindas aqui. Agradecer, né? As boas-vindas, na verdade, são um agradecimento tanto ao José Franco, subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional. Queria aproveitar e mencionar que Dívida Pública foi o primeiro, não sei se o Franco se lembra disso, foi de 2001, né? Mas o meu primeiro lugar de trabalho no Tesouro, quando para lá, eu migrei justamente da CGU em 2007 e quero dizer aqui que a gente ontem discutiu finanças públicas, né? A gente sabe que tem diferentes visões de finanças públicas. Agora, trabalhar na dívida é executar, né? Está no centro da execução das finanças públicas e é uma escola, na verdade, uma escola de finanças públicas, de macroeconomia, enfim. Foi com muito orgulho que eu participei, que eu trabalhei na dívida e, enfim, boas-vindas ao subsecretário. Também queria saudar a presença do secretário federal de Controle Interno Adjunto, Gustavo de Queiroz Chaves. Já trabalhei também na Secretaria Federal de Controle, não exatamente na área da dívida, mas é um prazer contar com sua presença. E, por fim, representando, né, a Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, Joaquim Albuquerque, muito boas-vindas. Uma palavra inicial sobre essa mesa. Qual que é a ideia que esteve por trás da constituição desse painel, né? Num momento de, como a gente sabe, né, de profundas transformações aí no Estado brasileiro, né, da proposta em curso de reforma administrativa, né, algumas propostas que, na verdade, são, né, recebidas pelos servidores com bastante preocupação, né? A possível redução de vencimentos, né, em até 25%, em função da PEC emergencial, o decreto 9991, né, que limita a capacitação, né, no momento em que se cobra mais resultado, né, do servidor, a própria ideia de flexibilização da estabilidade. Então, são todos temas que preocupam, outros nem tanto, né, desempenho, né,
não preocupa tanto, desde que, né, a avaliação ela seja 360 graus, enfim, né, seja impessoal, né, desempenho não nos preocupa, racionalização da máquina não nos preocupa, estamos juntos nisso, né. Bom, mas enfim, num momento como esse, evidenciar exemplos de excelência em nossas instituições se confunde com a defesa do serviço público de qualidade e, por que não, né, com a defesa da nossa própria carreira, né, da carreira de finanças e controle. E nada melhor, né, do que reunir, né, um exemplo de excelência na gestão pública, nada melhor do que reunir, né, gestão, controle e avaliação da dívida pública nessa mesa. Então, foi essa a motivação para a constituição dessa mesa extremamente qualificada, para a gente discutir bom, e também, quer dizer, não podemos nos esquecer, né? Nós somos uma entidade representativa da carreira de finanças e controle, então não foi à toa aqui que nós reunimos a gestão da dívida com o controle interno da dívida, complementado pelo TCU, né? Então, a ideia é discutir sinergias e desafios, né, nessa importante seara, né, das finanças públicas, né, e que atinge todo cidadão brasileiro, né, que importa para todo cidadão brasileiro. Eu estava revendo hoje os números da dívida pública, o Franco aqui pode me corrigir, mas em setembro o estoque de dívida pública federal, né, estava em 4,1 trilhões de reais, né, sendo 3,9, quase 4 trilhões dívida interna, né, e pouco mais de 160 bilhões dívida pública federal externa. O percentual da dívida que deve ser amortizado nos próximos 12 meses gira em torno de 16%. Isso significa que nos próximos 12 meses, 660 bilhões de reais serão amortizados pelo Estado brasileiro. Isso é o dobro, mais do que o dobro da folha de pagamentos da União. E isso é maior também do que toda a despesa com a Previdência, né, do RGPS. Então, isso só para dizer, só para evidenciar a responsabilidade, né, a responsabilidade da gestão, de quem está por trás da gestão e da fiscalização, né, do controle da dívida pública. Para concluir e passar a palavra para o subsecretário, eu queria chamar a atenção para duas questões, o Franco provavelmente vai mencionar na sua apresentação. Qual o objetivo da gestão da dívida pública? Suprir de forma eficiente necessidade de financiamento do governo federal, e aí não é só a rolagem, né, dos juros, das amortizações, as necessidades de financiamento como um todo. Sem dívida pública, como é que a gente poderia ter déficit primário, né? Como que a gente enfrentaria o ciclo econômico, né? Como que o investimento, né, a gente financiaria o investimento. Mas suprir de forma eficiente as necessidades de financiamento do governo federal ao menor custo no longo prazo, sem excessivos riscos, né, e fomentando o desenvolvimento do mercado de títulos públicos. E para concluir, mesmo com o aumento, eu quero destacar aqui, que mesmo com o aumento das necessidades de financiamento do governo federal nos últimos anos, em função da estagnação econômica, da queda de receitas, do descontrole de algumas despesas, né, em função do nível elevado da taxa de juros também, mas mesmo com, até 2016, mas mesmo com o aumento das necessidades de financiamento do governo federal nos últimos anos, o custo médio da dívida hoje é o menor da história. E isso não se deve apenas às condições macroeconômicas de inflação baixa e juros baixos. Se deve também à gestão eficiente
irresponsável da dívida pública do Tesouro Nacional. Então, com essas palavras iniciais, eu passo para o José Franco para fazer a sua exposição. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao NACOM. É um prazer estar aqui para falar desse tema que, como o Braulio mencionou, é de suma importância e muitas vezes não é muito bem entendido. Tá? Então, o Tesouro Nacional vem se esforçando para melhorar a comunicação com a sociedade, tá? Por meio de, enfim, uma série de relatórios, uma série de iniciativas, justamente sobre a gestão da dívida pública. Tá? Eu trouxe uma apresentação, vocês estão me ouvindo bem aí? Melhorou? Tá bom, obrigado. Eu trouxe uma apresentação, vamos lá, vou tentar fazer algo mais dinâmico aqui, tá? Eu primeiro vou falar um pouco do ambiente macroeconômico, tá? Das razões que levaram a nossa dívida pública a ser uma das mais elevadas entre os países emergentes, tá? Vou falar um pouco sobre a sustentabilidade da dívida, tá? E claramente sobre a gestão, tá? da dívida pública. Tá? O Brasil assim, é uma economia emergente, tá? Gigantesca, tem um enorme potencial. Tá? Temos alguns pontos fortes e outros pontos não tão fortes assim. Tá? Temos algumas fragilidades, tá? Muito mais do ponto de vista macroeconômico. Quais seriam os nossos pontos fortes? O setor externo, tá? Que é considerado uma fortaleza. Tá? Quando eu falo de setor externo, eu falo o quê? Balanço de pagamentos, basicamente. Tá? Então, temos um déficit de transações correntes, sim, agora ele é plenamente financiado com investimento direto, principalmente. Tá? Então, isso não chega a ser um problema. Tá? Esse é um ponto forte do Brasil. Tá? Claramente, nos últimos dias, tá? Houve algumas mudanças metodológicas, tá? Que o Banco Central fez. Então, esse cenário, tá, que estava assim, era róseo, pode ser um ponto de preocupação. Tá? Agora a gente está caminhando para um déficit de transações correntes em volta de 3% do PIB, que ainda é muito administrável, tá? E o financiamento vem fácil disso. Tá? Então não temos problema de balanço de pagamento. Tá? Esse é um ponto forte do Brasil. Outro ponto forte, inflação sob controle e Banco Central com credibilidade reduzindo juros. Tá? Então, esses dois pontos são considerados pontos fortes. Tá? Comparando o Brasil com outras economias, a Turquia, por exemplo, que muitas vezes, né, acaba aparecendo aí no radar, a Turquia tem um problema sério no balanço de pagamentos. A Argentina, nosso vizinho aqui, tem um problema duplo, tem um problema de balanço de pagamentos e um problema fiscal. Tá? No Brasil, já passando aqui para o nossos pontos fracos, são basicamente dois. Tá? A questão fiscal, tá? E o crescimento. Tá? Tivemos aí anos terríveis, 2 anos terríveis de crescimento, com menos 3,5%. Tá? Foi a pior recessão da nossa história. Tá? Isso é bom a gente ressaltar, foi muito pior do que a recessão da década de 30. Tá? E é bom a gente sempre lembrar quais foram as causas dessa recessão. Dá para falar, foi um ambiente externo, foi só o Brasil, nesse caso, que teve esse período, essa recessão tão forte. Tá? E uma das causas foi o que levou a situação para esse aumento muito grande da dívida pública, como a gente vai ver aí. Tá? Após esses 2 anos, lá que foi 2015 e 2016, com um crescimento de menos 3,5%, isso é destruição de capacidade de trabalho. Temos aí 3 anos, base, 17, 18 e 19 estão caminhando também, com um crescimento aí de 1%. Tá? Isso é muito pífio, é um crescimento muito pífio, tá? Para uma economia como o Brasil. Por que estamos crescendo tão pouco? Assim, há uma série de gargalos que precisam ser destravados, tá? Sobretudo do ponto de vista da oferta.
Vamos lá, falar um pouco da questão fiscal. Eu acho que alguém já deve ter apresentado esses dados aqui, tá? Mas o nosso orçamento é extremamente rígido. Tá? Então não é fácil fazer qualquer tipo de ajuste no Brasil. A gente fala ajuste fiscal. Eu prefiro o termo consolidação fiscal. Tá? O ajuste pode ser algo de curto prazo. Tá? A consolidação é algo mais estrutural, mais duradouro. Temos aqui no gráfico da esquerda, tá, duas linhas. A linha vermelha são as despesas, tá? E a linha azul são as receitas. Tá? Vejam, senhores, que aqui é uma série bastante longa, tá? Desde 97. Tá? Então, assim, o crescimento da despesa, historicamente, foi seguida de um crescimento da receita também. Tá? Só que a carga tributária no Brasil já atingiu um nível extremamente elevado, tá? De cerca de 35% do PIB. Tá? Esse é o nível de um país europeu. E qual a diferença? A diferença é que nos países europeus, os cidadãos têm um retorno. O Estado oferece serviços de qualidade como retorno. Tá? No Brasil, muitas vezes isso não acontece. Tá? Adultos elevados, ele tem que pagar muito. Quem pode, acaba tendo que pagar com saúde, com segurança, com educação. Tá? Então, a nossa carga tributária já é muito elevada. O que aconteceu lá em 2015, que ficou muito claro que que o Brasil tem um problema fiscal estrutural. Tá? As despesas, o aumento das despesas já está contratado. Tá? Está contratado por dispositivos constitucionais. Tá? Então, muitas vezes a despesa cresce com a inflação ou cresce com a receita corrente líquida, enfim. E uma vez que a despesa é criada, tá, ela se torna obrigatória. Não se consegue reduzir as despesas sem mudanças legais. E grande parte dessas mudanças são via mudança na Constituição, tá, que requer uma maioria muito forte no Congresso. Tá? Então, a gente vê aqui no gráfico da direita, são dois tipos de despesas, discricionárias e obrigatórias. Tá? Vejam, senhores, que a partir de 2015, a vermelha ali são as discricionárias. Essas caíram bastante, tá? Estão nos mesmos níveis lá de 2010. Mas a obrigatória continua aumentando. Tá? Justamente porque ela tem essa inércia. Tá? Eu não conheço outro país do mundo, tá, onde o orçamento seja tão rígido assim, que a contratação do aumento da despesa já está feita. Tá? Então acaba que os nossos representantes, tá, no Congresso, eles têm direito, na realidade, eles acabam alocando, tá, uma quantidade, um percentual ínfimo do orçamento. Tá? Então isso tudo acaba gerando pressão sobre o quê? Não tem muito o que fazer. Tá? Então são três variáveis aí: receita, despesa e dívida. Tá? Se a despesa aumenta, tá, e a receita também aumenta, você pode pagar a despesa com aquela receita sem necessariamente aumentar o endividamento. Tá? Mas quando a despesa aumenta, você não tem mais como aumentar a receita, então isso é dívida. Tá? Então, de fato, o Braulio já falou, as amortizações da dívida são muito grandes. Sim, são muito grandes. Agora, por que a dívida existe? Porque se gastou muito no passado. Tá? Então, a dívida que... a dívida... Todos os países têm dívida. Tá? Ela é útil para financiar, sobretudo, investimentos. Pensa o seguinte, investimento para fazer escola, fazer uma ponte, enfim. Muitas vezes, esses investimentos vão beneficiar gerações futuras também. Então, é natural que as gerações futuras também arquem com o ônus desses investimentos. Tá? O problema ocorre quando você passa a se endividar para gastos correntes. Tá? Estamos nos endividando hoje para pagar benefícios previdenciários. Tá? Então é um conflito intergeracional. Tá? Pensa o seguinte, por que não se reduz a despesa agora, outro tipo de despesa, para pagar a previdência? Tá? Porque hoje esses outros tipos de despesa têm grupos de interesse defendendo as despesas. Tá? Então joga para a dívida e acaba onerando quem? As gerações futuras, que elas não estão aqui para para defender os seus interesses. Tá? Então acaba sendo uma saída fácil. Tá? Mas a gente vai ver que essa saída fácil tem limite também.
Um outro ponto, é claro que vou mostrar um dado aqui. Essas são as nossas despesas, tá? Em relação à receita corrente líquida. O 100% ali, tá? É a marca da despesa em relação à corrente líquida. Quais são as grandes rubricas de despesas primárias? Tá? Benefícios previdenciários, tá? Pessoal em encargos sociais, tá? E as demais. Tá? Então, o benefício previdenciário, tá, o gasto, acabou sendo endereçado na reforma da Previdência. Tá? Agora, a redução da despesa, ela não vem em curto prazo. Tá? Os 800 bilhões de economia de 10 anos, apenas 25% disso vem nos próximos 5 anos. Tá? É por isso que não é suficiente para a gente estabilizar, reduzir a despesa e estabilizar a dívida. É preciso fazer mais. Infelizmente, essa é a verdade. Tá? Então, qual é a segunda maior despesa? É pessoal. Tá? Então, embora esteja relativamente estável, o gasto, a despesa com o pessoal em relação ao PIB, está lá entre 4,5%, próximo a 5%, tá? Está estável, mas é elevado. Tá? E é muito semelhante à despesa com juros, tá? Também 5% do PIB. Voltando um pouco aqui, tá? Então, a despesa com o pessoal é o grande problema que nós temos, a previdência e pessoal, não. Tem muito o que fazer também do ponto de vista da receita. Esse gráfico da esquerda aí mostra o chamado gasto tributário. O que são isso? Isso são exonerações. Tá? São grupos de interesse que, de alguma maneira, conseguiram benefício tributário. Tá? Então, hoje, esse gasto tributário está aí acima de 4% do PIB. E também não é difícil reduzir isso. Tá? Então, essas são basicamente as isenções tributárias que acabam onerando também. Então, isso também precisa ser endereçado, tá? E também é difícil fazer isso no curto prazo. No gráfico da direita, temos aí subsídios, tá? Que são muito altos também. Tá? Então, todos os países praticamente concedem subsídios. Tá? Agora, é necessário uma avaliação, porque não deixa de ser uma política pública. É por isso que o governo vem se esforçando nos últimos anos, tá, para fazer uma avaliação de políticas públicas, para ver quais isenções fiscais e quais subsídios de fato valem a pena. Tá? Em 2015, na realidade, o que a gente vê ali, teve aquele pico, tá, porque do ponto de vista contábil, foi se acumulando, tá, naquele evento conhecido como pedaladas fiscais, e em 2015 houve pagamento. Tá? Então, aquilo que não foi pago ou que não foi registrado, tá, nos anos anteriores, acabou sendo registrado em 2015, é por isso que a gente vê esse efeito aí. Tá? Então, a gente viu, basicamente, despesas fora de controle, receitas limitadas, tá, e crescimento pífio. Tá? Isso é o cenário que nos levou a esse aumento da dívida. Tá? Na linha azul, que é a mais elevada, é a razão dívida PIB no Brasil. Eu falo aqui de dívida bruta. Tá bom? Vejam, senhores, que de 2013 até 2018 foi quase 25% de aumento em 3 anos. Isso é muita coisa. Tá? As razões para isso, além, o pano de fundo é esse: excesso de receita, excesso de despesas, baixo crescimento. Agora, políticas públicas equivocadas contribuíram muito para isso. Tá? Vamos lembrar aqui que os aportes que o Tesouro fez ao BNDES, tá, em títulos públicos, tá, chegaram a 10% do PIB. Tá? E isso está sendo desfeito, né, já ao longo dos últimos anos. Agora, isso foi feito como uma estratégia para aumentar os investimentos, tá? Gerou aumento na dívida pública e os investimentos não vieram. Tá? Então, isso é sempre bom a gente lembrar que políticas públicas, tá, têm efeito, têm consequências. Tá? Não apenas no presente, mas também no futuro. As outras duas linhas aqui, isso é importante ver, tá? É a média da dívida PIB, tá, de outras economias emergentes. Tá?
No Brasil, o Brasil já teve o chamado o grau de investimento, né, que é aquele selo que as agências de classificação de risco dão para os bons pagadores. Tá? O Brasil deixou de ser um bom pagador? Não. O Brasil continua honrando a sua dívida como fazia antes. Tá? Só que a nossa qualidade do crédito do Brasil piorou muito depois de 2015. Tá? Aonde nós queremos chegar? Precisamos recuperar esse grau de investimento. Tá? Então não adianta só estabilizar a dívida pública nos níveis atuais. Tá? Precisamos voltar a estabilizar a dívida pública sim, mas lá por volta de... a gente não precisa chegar nos 43%, que é a média dos países emergentes com grau de investimento. Tá? Eu acho que a nossa economia suporta um endividamento maior. Agora, pelo menos 60%, tá? É fundamental que a gente chegue. Tá? E o cenário ainda é extremamente desafiador. Tá? Não é fácil chegar lá. Tá? Infelizmente, a reforma da Previdência, como eu disse, foi necessária, mas não é suficiente. Aqui a gente fez um exercício, tá? Inclusive é um relatório publicado recentemente pela área da dívida. Qual é o superávit primário necessário para estabilizar a dívida? Tá? A queda na taxa de juros ajudou muito, mas também a gente não pode contar só com ela, não. Tá? Para os professores terem uma ideia, há uns 3, 4, 5 anos atrás, esse superávit primário necessário para estabilizar a dívida era de cerca de 2,5% do PIB. Tá? Então hoje aí a gente está com um déficit, para esse ano, deve chegar por volta de 1% do déficit do PIB, né? Então, além de reduzir o déficit, a gente precisa gerar superávit. Atualmente, com 1% de superávit primário, tá, a gente já consegue estabilizar a dívida num nível muito bom. Tá? Então, eu estou falando aqui, esse exercício mostra o seguinte: quais são as variáveis relevantes aqui para a questão da sustentabilidade da dívida? A taxa de crescimento, obviamente, e o custo da dívida, tá, e o superávit primário. Tá? Então, eu tracei aqui, a gente tem alguns cenários para Selic, para a taxa Selic média, nos próximos 10 anos, e para a taxa de crescimento média. Tá? O cenário básico dos próximos 10 anos é o quê? É o que está marcado de cinza aí. Tá? É um crescimento por volta de 2,4%, uma taxa Selic média de 7,6%, desculpa, 6,6%, tá? Mas a Selic hoje já está a 5%, é verdade. Eu falo nos próximos 10 anos. Tá? Existe o ciclo econômico, a economia tem altos e baixos, tá? E o ciclo monetário relacionado aos ciclos econômicos. Tá? Então o Banco Central está no momento de afrouxamento monetário, em algum momento ele vai parar e, assim, em economia voltando a crescer, é natural que venha alguma pressão inflacionária, vai ter que subir os juros de novo. Tá claro que não deve ser no curto prazo. Tá? Mas a gente está fazendo tração do cenário aqui para 10 anos. Tá? Então, o que tem no que está rastreado de cinza aí? Com o superávit primário de 0,8%, podemos estabilizar a dívida em 70% do PIB, o que já está muito bom. Tá? Agora, estamos falando ainda de um processo de consolidação fiscal de 1,8% do PIB. Tá? O que é bastante desafiador, por isso que nós não podemos nos contentar simplesmente com a reforma da Previdência. Tá? No passado, aí tem dois resultados, o resultado primário e o nominal. Tá? O primário é sem contar despesas com juros e o nominal é contando as despesas com juros. Tá? No passado, a gente conseguia gerar superávit primário. Tá? Isso foi lá até 2013, 2014. Tá? Aliás, 2013 foi o primeiro déficit. O que aconteceu? Como eu disse antes, tá? A contratação do aumento das despesas foi feita lá atrás, seja na Constituição de 88, seja nas emendas que vieram depois. Tá? A nossa despesa tem um crescimento vegetativo. Enquanto isso não for endereçado, a gente não vai conseguir estabilizar a dívida. Tá? E em não estabilizando a dívida, cada vez mais vamos ter que usar recursos orçamentários para pagar juros, tá? Que poderiam estar sendo usados para outras finalidades. Então, aqui tem uma projeção. Tá? A projeção, vejam, senhores, que até 2022 a gente vai continuar entregando déficit primário.
Tá? A situação, de fato, é muito, muito séria. Tá? E onde nós queremos chegar? Voltando a falar um pouco da questão da classificação de risco. Tá? Essa linha aí é o CDS, não vou entrar no detalhe, essa é uma medida de risco Brasil. Tá? Vejam, senhores, que a gente está na mínima histórica. Tá? Então, a percepção de risco do mercado já é muito baixa. Tá? Embora o Brasil não tenha recuperado o grau de investimento. Tá? Na linha tracejada são os vários níveis, tá? da nota do Brasil. Tá? Então o Brasil entrou numa trajetória de perda de nota, tá? E precisamos recuperar. Tá? E essa recuperação também não vem fácil. Tá? Se tudo der certo, a gente pode recuperar o grau de investimento dentro de 3 anos. Tá? Essa é a melhor das hipóteses. Falar um pouco aqui sobre o Braulio brincou aqui, falou, não, porque a gente fez um seminário há pouco tempo atrás e a gente convidou a Lisa, a representante da S&P. E ela falou muito bem do Brasil, assim, a gente, assim, não vou usar de falsa modéstia, agora o Brasil é referência em termos de gestão de dívida e de transparência também, com todos os relatórios, tudo que a gente faz. Então, eu já assisti palestras da Lisa, então ela sempre usa o Brasil como uma espécie de benchmark. Tá? O que nós temos aí agora? Essa tabela. Essa é a principal maneira que a dívida pública se comunica com a sociedade. Tá? Então, os indicadores da dívida são muito claros. Tá? Os dados que o Braulio mencionou aqui no início são do relatório de setembro. Né? Então, os relatórios são mensais, tá? Foi publicado ontem, o de outubro. Tá? Então, a equipe da dívida divulga o relatório, tá? E os nossos coordenadores gerais fazem uma apresentação para a imprensa. Tá? Quais são os principais indicadores? O estoque. Então, a cada início de ano, a gente já sinaliza, olha, em janeiro agora a gente sinalizou, o estoque da dívida vai chegar no final do ano entre 4,1 e 4,3 trilhões de reais. Tá? Essa é a DPF. A dívida bruta é maior ainda. Tá? Não vou entrar no detalhe não, tá? Da diferença entre uma e outra, mas vamos ficar com esse indicador aqui. Tá? Temos a composição é algo importante. Temos basicamente 3 tipos de títulos: pré-fixados, indexado a IPCA e indexado a Selic. Tá? Aqueles que nós estaremos mais confortáveis são os pré-fixados, tá? E também aqueles indexados à inflação. Tá? Mas desde 2015 a parcela indexada a Selic vem aumentando. Tá? Por que isso? Porque com o cenário mais incerto, é natural que os investidores tenham preferência por menos volatilidade. Tá? E a LFT, que é o título indexado a Selic, é aquele que traduz isso que vem em conta dos anseios dos detentores, que não traz nenhuma volatilidade. Tá? Temos ainda indicadores de prazo. Tá? O percentual vencendo em 12 meses, tá? Que está em setembro, estava em 19%, está quase chegando a 20%, e vai aumentar. Tá? Vai chegar em 20%, que é bastante coisa. Tá? O prazo médio também enfim, por volta de 4 anos aí, também é relativamente baixo. O ideal seria a gente aumentar esse prazo médio, tá? E vamos fazendo isso ao longo do tempo. Enfim, aqui são basicamente dados sobre a composição da dívida. Vejam lá que os prefixados, é o primeiro à esquerda, já foi mais alto, reduziu. Tá? O flutuante, que é a Selic, é o gráfico alto da direita, aumentou muito depois de 2015, como eu mencionei. Tá? O índice de preços também caiu um pouco. E o cambial aqui? O cambial está muito baixo. Tá? Como o Braulio mencionou também no início, a nossa dívida externa hoje é muito pequena. Tá? É 4% do total. Tá? Isso é muito pouco. Tá? Isso contribui para a solidez, tá, da gestão da dívida. Por quê? Porque não temos risco cambial. Tá? É importante falar também do custo, como o Braulio mencionou. Tá? Então, os custos estão na mínima histórica. Tá? Com a queda na taxa Selic, vou lembrando aqui, por que a taxa Selic caiu tanto no Brasil? Uma série de fatores. Tá?
Tem um fator externo, claramente, com as taxas de juros nas economias maduras, menor, possibilita ao Brasil reduzir juros também. Tá? Como variável relevante é o diferencial de juros. Tá? Além disso, tem toda a mudança no mercado de crédito que vem sendo promovida pelo Banco Central e pelo governo, tá? Nos últimos anos. Tá? Aquela questão do crédito direcionado, tá? Que está muito relacionado com os próprios subsídios que eu mencionei no gráfico anterior. Tá? Então, você liberando o mercado de crédito, antigamente o que acontecia? O Banco Central tinha que subir juros para segurar a inflação, mas tinha uma parcela do crédito, que era o chamado crédito direcionado, que era BNDES, bancos públicos principalmente. Tá? Eles continuavam emprestando. Tá? Então o Banco Central tinha que subir os juros mais ainda para compensar esse comportamento do crédito direcionado que não era afetado pelo juro. O mecanismo de transmissão da política monetária é esse. O Banco Central sobe os juros para reduzir a demanda agregada de alguma maneira, tá? e controlar a inflação. Esse é o mecanismo de transmissão. Tá? Então os custos da dívida caíram muito. Agora, para que isso seja sustentável, precisamos aprofundar o processo de consolidação fiscal. Esse é o grande desafio, tá? Não é fácil. Eu vou mostrar só mais um último dado aqui. Quem são os detentores da dívida pública? Tá? Isso é muito... No passado tinha muito... Qual é o FMI? É o banqueiro externo, tal. Como eu falei, a dívida externa hoje é mínima, é ínfima, tá? Grande parte da dívida é doméstica. E quem são os detentores finais? Tá? São principalmente os dois principais detentores, são fundos de previdência e fundos de investimento. Aquilo que o dinheiro, né, nosso dinheirinho, suado dinheiro, né, que sobra no final do mês, normalmente, assim, cada um vai ter um estilo de fazer poupança. Você pode aplicar na caderneta de poupança, pode comprar um título do Tesouro Direto, tá? Você pode colocar no fundo do seu banco. O que o fundo vai fazer? Vai, na grande maioria, maior maioria das vezes, vai comprar título do Tesouro. Tá? O fundo de pensão, aquilo que vocês, que nós contribuímos a cada mês, né, para o Funpresp, por exemplo, o que o Funpresp vai fazer com os recursos? Em grande parcela dos recursos, eles vão comprar títulos públicos. Então, eles vão entrar aí nesse 25%. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por trás desses, assim, os grandes detentores hoje, não são são os banqueiros, é o FMI, não. São fundos institucionais, sim, e por trás desses fundos tem pessoas físicas como eu, como você, como todos nós aqui. Tá? As instituições financeiras estão lá também, esses são os banqueiros, sim, com cerca de 23%. Tá? E os não residentes, que são os estrangeiros, eles vêm aqui no Brasil comprar títulos públicos, eles têm uma fatia de cerca de 11%. Tá? Então, no gráfico de linha aí, nós temos o percentual de títulos, tá, cujos detentores são estrangeiros. Tá? Então, eles já tiveram participação maior de 20%, tá? Depois da crise, tá? Quando a gente perdeu o grau de investimento, hoje eles têm uma fatia menor de cerca de 11,5%. Tá? Então, assim, eu vou parar por aqui, eu vou deixar, enfim, passar a palavra para os colegas de painel, tá? Mas a mensagem básica que eu queria deixar é isso, gente. A dívida é algo normal, tá? Todos os países têm. Agora, existe um ponto ótimo para a dívida, um nível ótimo. Tá? No Brasil, esse nível ótimo já foi ultrapassado, tá, há alguns anos. A situação é bastante desafiadora. Uma economia emergente com a razão de dívida PIB de 80% é muita coisa. Você pode falar, não, mas olha o Japão tem 200%, Estados Unidos tem 150%. Tá, sim, mas são economias maduras. Tá? Então, no Brasil, tem a questão cultural também. No Japão, você vê a senhora de 80 anos está fazendo a sua poupança ainda. Ela sabe que vai viver até 90, 95, 100. Tá? Então, essa é cultural. O japonês poupa muito. Tá? Ao contrário do brasileiro. O brasileiro tem por hábito despoupar. Tá? Então, assim, a situação da dívida é administrável plenamente. Tá? Temos alguns pontos fortes, temos pontos fracos. Tá? Precisamos endereçar esses pontos fracos.
Tá? E, assim, eu não vejo outra maneira senão endereçar a questão fiscal. Tá? Podemos discutir, assim, o debate é sempre válido. Eu acho que a questão das despesas obrigatórias precisam ser endereçadas. Tá? A Previdência foi um passo muito importante, mas infelizmente não é suficiente. Tá? Bom, deixa aqui a palavra, agradeço a todos aí, à disposição. Muito obrigado, Franco. Eu já então imediatamente passo a palavra ao secretário federal de Controle Interno adjunto, Gustavo de Queiroz Chaves. Gustavo, por favor. De carreira, estão aqui presentes. Cumprimentar o secretário executivo da Unacom, Dr. Braulio, Dr. José Franco, subsecretário do STN, e o Dr. Joaquim Albuquerque, da CEMAG, do TCU. Eu estava brincando aqui com o Braulio, até que ele perguntou o tempo, eu falei, não, eu acho que com a apresentação aqui do nosso colega do STN, ele entrou em pontos já muito relevantes, que vai facilitar em muito. Eu vou até mudar um pouco o roteiro aqui, um pouco da minha apresentação na visão de auditoria interna. Eu tinha colocado alguns slides iniciais, focados um pouco, trazendo um pouco como se dá, né, o processo de gestão, e com certeza de forma mais brilhante e com maior capacidade até técnica sobre a temática, o nosso colega do STN já abordou um pouco. Então eu tinha trabalhado aqui um pouco na visão de falar um pouco sobre gestão, controle, gastos com a dívida pública, que também já foi bem abordado de forma comparativa com outros cenários, com outros países que enfrentam o desafio, porque da mesma forma que nós pensamos individualmente, né, eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de dívida. A dívida, ela é salutar, ela é adequada, agora dentro de certas faixas e dentro de uma capacidade realmente que eu consiga trazer um ganho intertemporal do gasto agora para as gerações futuras, como já bem colocou, que esse investimento, né, esse recurso gasto agora, possa trazer realmente ganhos lá na frente, e não é o que nós observamos hoje no nosso orçamento. Falar um pouco de transparência, né, ou como houve essa melhoria desse processo, que eu acho que já foi também ressaltado, e um pouco da atuação da CGU em cima da temática. Aqui, sem adentrar nos pontos, era só uma composição um pouco, né, de como está o PAF 2019, né, o planejamento anual plano anual de financiamento 2019, e já foi bem, acho que, explorado, não precisamos gastar mais tempo aqui. Despesa primária, né? Também já falaram um pouco. Aqui as diretrizes, né? Trouxe aqui um ponto que são definidos pelo Tesouro, que são pontos importantes que já foram abarcados também um pouco, acho que na fala, né? Substituição gradual dos títulos remunerados de juros flutuantes para pré-fixado, que traz um conforto e uma capacidade de administração melhor da dívida, suavização da estrutura de vencimento, especial atenção para as que vencem no curto prazo, aumento do prazo médio de estoque, tudo que nós, de alguma forma, também procuramos, né? Nós queremos recurso agora e termos uma dívida capaz de ser paga em longos anos, mas que não afete o nosso fluxo de caixa presente. Aumento da liquidez dos títulos públicos no mercado secundário, quer dizer, trazer atratividade para esse mercado, trazer dinamismo para esse mercado e ampliação da base de investidores. O slide seguinte também já foi passado, né? É a composição um pouco. Então, os indicadores, como já foi falado, estão dentro das faixas, né, planejadas do ponto de vista. E aqui um pouco a composição, só a título de quem nunca trabalhou, e eu brinco que eu vou fazer aqui, eu também nunca trabalhei auditando a dívida, os colegas que auditam a dívida não estavam, e aí coube a mim aqui o desafio de falar um pouco dessa temática, como, de alguma forma, o Tesouro se organiza nas suas funções para poder gerir a dívida pública, e a percepção da auditoria interna, dentro de alguns trabalhos que a gente vai falar um pouco mais à frente, é que o padrão hoje da STN na gestão da dívida, né, se equipara às melhores práticas de outros órgãos similares, né, o Debt Management Office de outros países, segregam funções que poderiam ter conflitos, então, de alguma forma, tanto a atuação do back office ali pelo registro, tesouraria, como middle office ali na análise econômica financeira, existe uma visão de análise de portfólio, de visão de longo prazo, de como construir essa gestão adequada, e com as funções ali de formação de mercado, negociação de títulos, que é uma função já externa, né, da STN para fora, para o mercado, de desenvolver e fomentar
nessa função típica aí de front office. Então, de alguma forma, o Tesouro já se organiza, eu acho que até a estrutura, né, internamente já é um pouco organizada dessa forma, e o trabalho da CGU, de alguma forma, foi com foco nessas funções ao longo do tempo. A gente vem fazendo alguns trabalhos um pouco mais fortes, eu vou falar à frente, desde 2014, né, até 2019, a gente vem endereçando trabalhos aí relevantes. Aqui um ponto importante que tem ressaltado, a gente está inclusive com um trabalho em andamento, né, que quando a gente fala da crise fiscal federal, a gente precisa lembrar que nós vivemos na federação, nós temos os nossos estados que não têm capacidade de adquirir dívidas sem a União como garantidora. E a gente tem tido um pouco um aumento aí, um cenário que traz uma preocupação de honra de garantias por parte da União. Isso tem sido um fluxo crescente, com alguns complicadores, né? Porque nós tivemos, de alguma forma, algumas decisões judiciais que vêm impedindo a execução de contragarantias. Então, a gente, de certa forma, está honrando esses não pagamentos por estados, mas sem poder executar da forma como prevista as contragarantias por liminares judiciais. Aqui, então, hoje ele está num ritmo que não tem um peso grande, de 17,58, né, bilhões, mas com um potencial lá de 2,63. Então, tem um cenário aí que nos preocupa, e certamente o Tesouro também tem atuado de forma conjunta, até articulada com a CGU nessa discussão. Como eu falei, esse ano nós já honramos aí 6,32 bilhões de garantias dos estados. Então, se isso tiver uma tendência de crescimento, pode ser um problema a ser melhor administrado. Controle da dívida, já foi bem falado, né? Perpassa na diminuição, tem sido afetado pela questão de diminuição de receitas de crédito junto aos estados e municípios por mudanças legislativas, lei complementar, muda os indexadores de 2014, em 2017 nós tivemos uma lei complementar também que trouxe a questão da recuperação fiscal de estados, que traz de alguma forma um impacto sobre essa dinâmica da dívida pública do âmbito, no caso, federal. E como já falado, na verdade, o quadro ali do meio, a natureza estrutural do desequilíbrio passou a exigir reformas relacionadas à dinâmica de crescimento das despesas obrigatórias e aperfeiçoamento do arcabouço institucional fiscal, capaz de recolocar a dívida pública em uma trajetória sustentável. Eu acho que esse é o principal desafio, né? Nós temos problemas que são claramente matemáticos por trás, endereçam números. E a gente precisa, como já ressaltado, olhar aonde nós temos maior capacidade de alterar trajetórias num tempo de prazo que seja adequado para que não vire realmente um problema mais, vamos dizer assim, não administrável do ponto de vista da União. Que era basicamente uma estratificação, um pouco dessa dívida, também eu acho que é um detalhamento que de alguma forma não é, que traz um pouco quanto que de alguma forma esse gasto, né, com a dívida se divide entre juros e amortização. Então a gente vê que realmente há um peso muito grande. Quando a gente escuta o ministro Guedes, né, traz muito isso forte na discussão, né, nós pagamos muito de dívida com o nosso orçamento, quer dizer, ele está realmente coberto de razão, porque trazendo isso, aliado com vamos dizer, a rigidez do orçamento, que sobra para investimentos, é algo realmente inaceitável para o porte do tamanho do país e para os desafios ainda não enfrentados do ponto de vista de investimento. Aqui fala um pouco do estoque, que também já foi falado. Então, como eu brinquei, a apresentação do Zé Franco já me consumiu aqui vários slides de ter que falar um pouco mais, e já podemos ir um pouco para como a CGU de alguma forma vem atuando, né? Aqui traz só, eu acho que é interessante esse gráfico que não foi trazido na outra apresentação, que ele compara um pouco, né, como é que a gente está em relação a outros países. E a gente escuta um pouco, às vezes, naquele discurso mais superficial de que, como já citado, o Japão tem lá 300% do PIB de dívida, outros países têm 150%, o americano agora alcançou o déficit de 1 trilhão, né, de dólares, mas a gente precisa considerar números com contextos e com realidades diversas, né? E aqui traz um pouco essa visão. E do ponto de vista de outros países, e aqui tem uma comparação mais ampla com países
já desenvolvidos. Então a gente traz um quadro a seguir que traz um pouco o Brasil frente aos seus, vamos dizer, países da América Latina e América Central. E a gente verifica que realmente o ponto, o nível de dívida em relação ao PIB do Brasil salta realmente como um ponto alto em relação a outros países. Aqui, no caso, só a Argentina, que não foi incluído por conta, distorceria muito a questão por conta hoje das taxas de juros, quer dizer, o processo realmente de descontrole do ponto de vista econômico que a Argentina vivencia hoje. Então, ele foi suprimido do gráfico, mas mostra que o Brasil aqui ele só tem relação dívida PIB menor aí que Suriname e Jamaica. Então, a gente enxerga que isso aí realmente é um ponto já bem ressaltado de preocupação. Dentre os instrumentos, né, e aí eu acho que é um ponto importante, se nós queremos fomentar o mercado, trazer riscos, né, dentro dessa taxa que o mercado tem interesse em adquirir esses títulos, a gente precisa claramente trabalhar com transparência, né? Eu acho que esse é um ponto muito forte que a CGU traz desde lá do portal da transparência desde 2004, quer dizer, dar transparência ao gasto público, às informações que são afetas à administração pública federal, e junto aos estados e municípios também tem um programa forte aí de fomento da STPC, de fazer com que vamos dizer, esse grande princípio seja de alguma forma seguido e trabalhado também pelos outros entes. O Tesouro Nacional, ao longo dos anos, veio melhorando esse processo de transparência, dando melhores informações para os investidores, para as partes interessadas, por meio de publicação do plano anual de financiamento, relatório anual da dívida, relatório mensal de dívida, e uma série de vídeos, tentando trazer um pouco também do ponto de vista para a sociedade. Quer dizer, a gente precisa trazer, embora, vamos dizer, a frase do almoço grátis nos soe, às vezes, que não há almoço grátis nos soe, às vezes, como algo um pouco mais do mundo da ficção, mas é uma realidade que eu acho que precisa ser discutido. Se nós vamos ter uma escola próxima para nos atender aqui, a gente vai abrir mão de outro serviço. Quer dizer, os investimentos, a alocação de recursos no orçamento precisa ser encarada de forma madura, que será sempre uma opção e que os atores interessados envolvidos, e aí a importância do controle social, precisam estar presentes nessa discussão. Já que as gerações futuras não conseguem discutir hoje, de alguma forma, as apropriações que impactam eles no futuro, quem está hoje na liderança, nessa discussão, precisa ter essa clareza, que muitas das opções que nós faremos hoje impactarão as gerações futuras. Então, a gente precisa ter essa visão não só de presente, médio e longo prazo, porque as decisões hoje trarão consequências, como a dívida nos mostra claramente. Opções feitas em anos recentes nos trazem hoje um processo mais desafiador de gestão dessa tendência de crescimento da dívida. Aqui alguns exemplos, rapidamente não vou ficar lendo aqui, mas trabalhos que foram feitos tanto na função de registro quanto na função de análise econômica e financeira trouxeram pequenos pontos de recomendações no sentido de melhorias de indicadores, de informações mais transparentes em alguns processos que possam ser passados de forma mais ampla para o mercado. Então, não se encontrou, por meio das auditorias, vamos dizer, achados que sejam relevantes de um processo que haja grandes riscos, que não estejam sendo hoje administrados pelos gestores da dívida, no caso a STM. Função de negociação de títulos, função de formação de mercado. Então foram trabalhos que a CGU fez nos últimos anos e que de alguma forma dá um conforto, que a gente escuta muito aquela discussão, né, de que a dívida não é auditada, de que a dívida não foi auditada. Então dá um certo conforto, um grau de conforto, de que há um processo por trás que faz uma gestão adequada desse processo. Então, Secretaria do Tesouro, a conclusão, né, de uma forma mais ampla, possui uma estrutura alinhada às boas práticas internacionais, adotadas na gestão de passivos de responsabilidade governamental, com estruturação de funções distintas e bem definidas para a realização de suas atividades na função de gestão da dívida. STN editou a portaria em 2016, que institui e cria um comitê de gerenciamento da dívida pública, melhorando o processo de governança sobre a gestão da dívida, e vem promovendo ações, principalmente de sensibilização, de educação fiscal junto à sociedade.
Pontos de atuação, né? Então a gente trouxe aqui a tendência de sustentabilidade requer reformas estruturais, realmente a reforma da Previdência, como já falado, não trará os resultados no curto prazo necessários. O cenário mundial, quando a gente acompanha, nós não temos hoje uma tendência clara de crescimentos pujantes, de crescimentos de 2 dígitos, como nós vimos lá no passado. Então a gente tem o desafio de, se não teremos crescimentos maiores, a gente precisa sim trabalhar do outro lado da despesa. Reforma administrativa tributária, redução e racionalização dos subsídios concedidos pela União, ações de desestatização onde elas sejam adequadas, e aqui é um processo que a gente tem atuado muito fortemente junto ao Ministério da Economia, para que esse processo seja construído de forma adequada, com os riscos tratados, mas certamente a atuação do Estado hoje não é mais possível da forma como se fazia há 20 anos, 30 anos atrás. Então a gente precisa revisitar aonde o Estado realmente precisa atuar, até para que a gente traga recursos para abatimento da dívida, né? De alguma forma, com venda de ativos. A gente precisa trazer, de alguma forma, recursos para ajudar nesse processo de redução. E aí eu trago um ponto que tem sido recorrente até por uma provocação do tribunal lá atrás, da discussão da montagem de um centro de governo, uma discussão de sistematização, de institucionalização de avaliações de políticas públicas e que os seus resultados possam ser trazidos para as discussões do ciclo orçamentário e financeiro. Porque no Brasil nós criamos despesas, mas realmente nós não conseguimos removê-las ou tirá-las do nosso orçamento. Isso traz um processo realmente de ineficiência muito grande, porque recursos de políticas públicas hoje estão sendo mal endereçados, não estão trazendo os resultados esperados da aplicação pelo Estado e que poderiam estar sendo direcionados para outras políticas ou mesmo para outras necessidades da atuação estatal. Então, o processo de institucionalização da avaliação de políticas públicas dentro do fórum de discussão, não só do executivo, dos setoriais na condução das suas políticas, mas como também da sensibilização do poder legislativo, que em última instância acaba, por vezes, decidindo determinados direcionamentos de recursos, precisa ser amadurecido, precisa ser fomentado, para que a gente possa realmente fazer escolhas, como eu falei, adequadas, equilibradas e adequadas, porque serviços deixarão de ser prestados. E a gente precisa ter realmente essa discussão de uma forma muito clara de quais serão esses serviços que não serão prestados, quem serão os públicos afetados, porque se nós fizermos, e há trabalhos acadêmicos, o nosso orçamento ele é muito regressivo. Né? De alguma forma, ele não promove a distribuição adequada, então a atuação estatal acaba não tendo essa função um pouco presente, que comparado com outros países é muito claro. O Estado traz uma função de distribuição melhor desse recurso por meio da sociedade. Então esse é um ponto, acho que fundamental. Nós temos órgãos que fazem avaliações de políticas públicas hoje, como a CGU, o Tribunal de Contas, fazem auditorias operacionais, o IPEA, mas nós temos hoje um processo ainda que é menos articulado e empoderado do ponto de vista até que esses resultados surtam os efeitos da discussão do ciclo orçamentário. Bem, seriam essas as minhas considerações. Eu acho que é importante nós termos a clareza de que é um problema que ainda é administrado, como bem falado, mas que a gente vai precisar realmente ter tomada de decisões sérias de alocações, em que alocar, o como reduzir numa trajetória de curto e médio prazo, esse processo, essa tendência de crescimento. Eu acho que hoje a gente já conseguiu reverter essa tendência, claramente, não é um crescimento mais como vinha ocorrendo, mas que a gente vai precisar trazer esse processo da dívida realmente para níveis, patamares que sejam mais adequados ao porte do país, né, frente a um mercado que eu sempre falo, quando você entra numa disputa de recurso mundial, você precisa se comparar aos demais, não adianta achar que nós não seremos comparados pelos investidores no direcionamento de recursos de investimento. Então, a gente precisa ter essa clareza nessa discussão. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Tenho questões, mas que eu vou deixar para o final aqui. E passo imediatamente a palavra para o Joaquim Albuquerque, do Tribunal de Contas da União. Obrigado, Joaquim, pela presença.
em nome do secretário, se ouve bem? Se ouve bem aí atrás? Em nome do secretário de Macroavaliação Governamental, agradeço o convite para bater esse papo sobre a atuação de controle do Tribunal sobre a dívida pública. Eu vou apresentar nos próximos 20 minutos, espero cumprir isso, eu sei que 12 e 11 já é um tempo difícil de se escutar, mas eu vou assim, problematizar um pouco. Então, o tema é dívida pública. Eu vou falar mais sobre a evolução e os riscos, tá bom? Então, vou precisar um pouco da paciência. É possível aumentar esse slide? Ou só fica desse tamanho? Só fica desse tamanho. Eu sei, eu estou preocupado com eles. Gente, ó, quem quiser ver mais de perto, eu sei que é um convite insólito, mas pode vir à frente. Eu acho que vale a pena. Então, nós depois disponibilizaremos podemos, né? A gente disponibiliza as apresentações no nosso site, no site do Congresso. Então, eu começo repetindo aquilo que muitos de vocês já conhecem, né? Então, o Tribunal fiscaliza a dívida pública por 3 mecanismos básicos. Não significa que quando faz um trabalho não possa ser visto coisa das outras metodologias, né? Então, tem essas auditorias de natureza operacional, e que, um exemplo é a sustentabilidade intertemporal da dívida pública. Aqui a preocupação é com choques, tá certo? O nosso amigo Franco acabou de comentar essa projeção, mas não vi a preocupação com eventuais choques. Me refiro àqueles itens, aqueles 26 itens do anexo de riscos fiscais da LDO. Depois, a outra coisa o outro item dentro das auditorias de natureza operacional, a gestão da dívida pública federal. Aqui preciso distinguir 2 coisas bem claras. Aqueles indicadores de estoque, composição, estrutura, eles se referem à DPF, tá certo? A dívida bruta do governo geral tem outra composição. O que quer dizer com isso? É que 26% do PIB está fora da administração da DPF, tá certo? Essa parte compõe os títulos livres em carteira do Banco Central e as operações compromissadas, que têm um objetivo diferente daquele que acontece no STN. Me refiro à execução da política monetária pelo Banco Central. Com relação às auditorias de conformidade, os que nos preocupam, essa regularidade das operações, por exemplo, ela, não sei se vocês lembram, o impedimento da última presidente decorria de omissão, um dos itens era a omissão de registro. Aqui o tribunal se preocupa com a integridade também aquele negócio fato-norma, né? Vocês são auditores, vocês entendem bem. Quanto ao cumprimento dos limites da LRF, aqui é outro problema, né? Vocês sabem que foi encaminhado à Câmara e ao Senado projetos de lei para limitar o endividamento em relação à receita corrente líquida. Quando chegou no Congresso, no Senado e na Câmara, um senador de São Paulo segregou as proposições, de forma que foi criado limites para estados e municípios, e a União ficou fora desse limite. Isso significa dizer que a disciplina fiscal, que é uma característica desse governo, não se pode negar isso, mas que não se pode dizer a mesma coisa de governos anteriores, a disciplina fiscal está à disposição do governante, do incumbente. E, por fim, a auditoria de natureza financeira, em que o tribunal se preocupa com a confiabilidade dos números. Aqui, normalmente, né? Integridade e esse tipo de coisa. Agora, eu passo para a segunda parte. O que eu vou falar depende de decisão do tribunal. Eu vou falar muito pouca coisa daquilo que eu penso ou acho. Em algum momento vou dizer, mas eu vou me basear. Vocês conseguem ver lá de trás esses acórdãos? Então, esses acórdãos, eles têm um período que vai desde 2009 até 2018. Então, eu vou estar falando sobre as decisões que o plenário do tribunal publicou através de acórdão e muito pouca coisa daquilo que eu penso. Mas, como ponto de fundo, eu vou fazer apresentar alguns slides. Eu não sei se dá para ver do fundo, e talvez seja um prejuízo. Então, eu começo exibindo os nossos pares, né? Não sei se vocês conseguem ver de longe aí, isso não é de agora.
a dívida bruta do governo geral do Brasil, se usarmos a metodologia internacional, ou seja, a metodologia usada pelo Fundo Monetário Internacional, sempre teve acima, ou fomos o primeiro ou o segundo país mais... Aqui eu estou colocando aqueles nossos pares, né, que são Brasil, Índia, África do Sul, a China, a Rússia e um conjunto de países de mercado emergentes. Então, o Brasil não é de agora, a dívida brasileira sempre foi alta. Mas o ponto aqui é o seguinte, é preciso dizer isso, né? E da mesma forma o pagamento de juros, né? Não precisa dizer muito, mas aquela curva verde lá de cima é a curva de pagamento de juros. Então, se vocês olharem, vamos ver, tem dois problemas. Primeiro que nós estamos na parte de cima da tabela, isso não é que nem o Flamengo, mas... mas o ponto aqui é o seguinte, além da gente estar na parte de cima da tabela, que não é uma coisa agradável nesse caso, você vê que tem mais volatilidade, tá certo? Então, esse é o problema da sustentabilidade, né? Passo para o segundo, vou tentar ser claro sobre essa diferença entre dívida pública federal e dívida bruta do governo geral. Eu já comentei sobre isso no primeiro slide, mas o ponto aqui é o seguinte, até 2008, o Brasil publicava as estatísticas fiscais, incluindo na dívida bruta do governo geral, todos os títulos que estavam no Banco Central. A partir de 2008, o ministro Manteiga tomou uma decisão, depois pediu ao FMI para aceitar. O FMI não aceitou como... É claro que o Brasil pode publicar as estatísticas se quiser, mas o ponto importante é dizer o seguinte, devido ao arranjo institucional que existe entre o Tesouro e o Banco Central, se considerou que seria mais apropriado para análise e avaliação retirar da dívida bruta do governo geral aqueles títulos livres em carteira do Bacen, ou seja, somente as operações compromissadas, ou seja, aqueles títulos que estão fora da carteira do Banco Central, compõem a dívida bruta do governo geral. Isso significou uma diminuição substantiva na dívida bruta do governo geral, por isso que teve essa tentativa de alterar, de pedir que o Fundo Monetário Internacional aceitasse isso como válido. É claro que nós é soberano e pode publicar do jeito que quiser. Mas eu passo já para frente. Aqui tem essa estatística. O ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, vocês estão vendo aquela barra verde lá? Está aparecendo 26. O ponto aqui é o seguinte, olha, a barra verde é o percentual da dívida bruta do governo geral, percentual em relação ao PIB, que não está sob a administração da Secretaria do Tesouro Nacional. Ainda que a gente acredita que há uma coordenação bem azeitada entre essas duas instituições. Mas olhando para a barra azul e amarela, não sei se vocês conseguem ver lá no fundo, a diferença entre as metodologias é aproximadamente de 10% do PIB. Agora eu passo mais para o outro, eu tenho que ser rápido porque eu sei que vocês estão querendo almoçar, né? Então, a acumulação das reservas internacionais, ela caminha quase par e passo com essas operações compromissadas, ou seja, a necessidade de fazer um ajuste fino de quantidade de moeda na economia obriga que a cada compra de dólares dos exportadores pelo Banco Central vai dinheiro para a economia e o Banco Central tem que enxugar para cumprir a taxa de juros de curto prazo, tá certo? Então, vocês veem claramente que tanto o estoque de compromissadas como o estoque de reservas internacionais andam juntinhos. Esse outro gráfico diz a mesma coisa. Eu comentei um pouco sobre esses fatores de expansão, né? Mas eu já vou para o seguinte, que o tempo ruge. E a Sapucaí é grande? Oi? E a Sapucaí é grande? A Sapucaí é grande? Sapucaí. 10 minutos já aqui. Então, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Então, tem um quadro sobre juros nominais que está se vendo aí. É preciso dizer, falar sobre o sucesso da STN em diminuir a taxa de juros reais. Vocês se lembram? Há 4, 5 anos atrás, a gente estava comprando NTNB a IPCA mais 7,5%. Agora, nós estamos pagando IPCA mais 2%. Então, quando você tirar a tributação do imposto de renda, IOF, e a inflação, nós estamos com uma taxa de juros razoável, né? Para os nossos padrões. Bom, aqui é os juros, isso tudo é auditoria que o tribunal, é constatação de auditorias que o tribunal fez, né? Então,
Os juros são o principal fator de aumento dos valores da dívida bruta do governo geral. E a destinação das emissões, ela está aí, né? A gente em alguns anos conseguiu fazer resultado primário, outros não se pôde fazer, então significa que os juros nominais terminam tendo que ser totalmente financiados. Eu passo para o próximo slide. Isso aqui é a participação da dívida no orçamento dos últimos anos. Corrobora aquilo que o Franco acabou de dizer, né? Não sei se vocês conseguem ver, daí de trás, esse vermelho, essa parte de... Tem uma parte azul, que é juros, uma parte vermelha, que é amortização, e a parte verde, que é refinanciamento. O que aconteceu? Esse refinanciamento ele foi diminuindo paulatinamente, não porque a dívida tenha diminuído, é porque eles conseguiram alongar um pouco o prazo. Vocês sabem, né? Se você tem uma dívida de 120 e o prazo é de 1 ano, você só precisa dos 120, tá certo? No orçamento. Mas se você tiver uma dívida de 120 e o prazo for de 6 meses, você vai precisar de 240. Né? Então, você é um multiplicador, né? Então, vamos para o próximo. Tá. Isso é importante dizer, sabe? O Franco comentou em passant, o que acontece? Aquela ideia de financiar o investimento privado via BNDES é uma coisa que não aumentou muito a formação bruta de capital fixo. A maioria das pessoas, os economistas usam uma expressão chamada crowding out, né? Ou seja, a empresa queria fazer determinado investimento, ela tinha dinheiro em carteira para fazer isso, e ela se via diante de 2 opções de financiamento. Pegar no BNDES a taxas de juros muito baixas, 4%, ou usar o seu próprio dinheiro. Ora, como o custo de captação desses títulos que foram transferidos para o BNDES era na faixa de 14% naquela época, 13% a 14%, ou seja, o mercado remunerava quem estava líquido a 13%, 14% ou mais. E o que acontecia? O Tesouro Nacional pagava o BNDES 13%, 14%, mas o BNDES remunerava o Tesouro Nacional num contrato com a taxa muito, 1/3, pode-se dizer. Então, o que acontecia é o seguinte: o empresário talvez interessasse tomar o dinheiro emprestado do BNDES e aplicar os seus recursos no mercado financeiro. E é claro que isso não impulsiona a formação bruta de capital fixo. É preciso dizer que nenhuma despesa orçamentária do orçamento fiscal e da Seguridade, só são 5 minutos. Que beleza! Eu vou ter que reduzir isso aqui. Há muitas coisas a serem comentadas, mas para não perder a linha de raciocínio, não tem nada dessa fonte 143 que tenha financiado investimento. Aquilo que o BNDES emprestou, aqui tem uma relação com os beneficiários, eu vou logo para frente. Então, aqui eu falo sobre esses itens, esses 6 itens, e tento dar um pulo lá para o final. Então, quais são os riscos detectados? Isso aqui talvez seja o centro do que eu tenho para dizer a vocês. Então, influência das políticas monetária e cambial na política fiscal e relacionamento Tesouro Banco Central. O arcabouço institucional que foi criado faz o seguinte: quando o Banco Central tem um resultado negativo, por conta de... Agora foi corrigida a variação cambial, mas toda vez que o Banco Central tem um resultado negativo, o Tesouro mandava títulos do Banco Central. Quando o Banco Central tinha um resultado positivo, ele mandava dinheiro para a conta única. Então, criou-se um moto perpétuo. Algumas pessoas comparam isso à antiga conta movimento. Quem é da minha época deve se lembrar ainda. O outro problema que a gente viu foi essas emissões diretas, são sempre complicadas. Terceiro problema: desequilíbrio fiscal dos entes subnacionais. Não se enganem. Se o Estado ou o município quebrar, a conta vem para a casa da viúva. Uma coisa que não é trivial: o impacto das demandas judiciais. Olha, no anexo de riscos fiscais da LDO 2019, tem 25 itens fortes, sabe? Eu vou falar rapidamente para terminar. O quinto ponto: operações heterodoxas e o enquadramento nos conceitos e limites da LFRS. Durante isso não me refiro mais a esse governo, tá? Durante um período relativamente longo dos governos passados, se fazia uma troca de chumbo, vamos dizer assim, movimentando recursos, passa ações, recebe títulos, isso inclui fundo soberano e outras coisas. E o último tópico relevante é a ausência de limites
para a dívida pública. O tempo hoje eu passo só mais esse e fecho. Então, não dá para ver, então eu passo para o que vocês vejam lá de trás. Olha, vou tentar cumprir o prazo do Braulio aqui, que foi generoso comigo. Olha, esses aqui são os valores das demandas judiciais. Tudo é choque na sustentabilidade intertemporal, tá certo? Os montantes são elevadíssimos. Somente para falar sobre a complementação do Fundef, né? Já tem decisão do Supremo dando ganho de causa para pelo menos 4 estados da federação. Então, outro problema é esse fundo de investimento em direitos creditórios, né? Nós entendemos que tem um ativo subjacente a essas operações, que nos termos da LRF, significa uma operação de crédito. E essa Constituição, se isso for aprovado no Congresso, provavelmente será, vai criar mais, vamos usar essa expressão, né? Mais possibilidades de choques futuros. Bom, tem cautelares também, o tribunal tenta barrar esses FDICs. As cautelares são do ministro Bruno Dantas e do ministro Raimundo Carreira. Tá? Algumas foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse aqui nós consideramos uma coisa grave, né? Quer dizer, nós estamos dependendo da disciplina fiscal do incumbente. Esse é um problema, né? Nós temos regras fiscais, eu diria, sem querer desmerecer o esforço que tem sido feito desde 2015, que isso é real, e nós dependemos do incumbente de plantão. Isso é muito ruim. Tá certo? Tanto quanto a dívida consolidada líquida, sobre a receita corrente líquida, como sobre a dívida imobiliária. Então, os 2 projetos foram aprovados, o tribunal recomendou que o Senado voltasse a tratar desse tema. Nós tivemos um centro de debates na Câmara, há uns 10 dias atrás, insistindo nesse aspecto. Tá. As próximas ações do TCU, estou esperando, já fechou o tempo, né, Bravo? Então, esse é o último slide, gente. Para aqueles que estão doidos, foi para o almoço. Então, o tribunal tem ações que já estão programadas, nós não falamos sobre isso, porque não tem decisão ainda, mas o ponto é o seguinte. Um item, isso é uma decisão do Acordo 1705, de 2018, acompanhamento permanente da evolução e dos propósitos do endividamento e da destinação dos recursos. Aqui tem uma questão de utilização de fontes, que é um pouco técnico, que eu vou pular. O segundo ponto é o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para acompanhamento e controle dos leilões, Acordo 1084 de 2018. Aqui é o seguinte, é preciso dizer essa coisa positiva, tanto do Banco Central como da STM. Nos últimos anos, a solicitação de documentos, não foi preciso acionar ministro para fazer isso. Os técnicos do Banco Central e da STM, o Franco está aqui, é uma dessas pessoas. Não há problema de evidenciação. Não há escolhas de metodologias que são feitas, mas não tem nada escondido. É preciso ser justo com eles. E a última é impactos fiscais. Vocês sabem, né, que toda vez que esses entes, a própria modificação do indexador da dívida dos estados e municípios terminou batendo na União. Né? Então, para não ir mais, para não falar mais, eu acho que eu cheguei já no último slide, eu só quero agradecer. Eu vou falar mais 2 minutos sobre essa ferramenta tecnológica. Qual é o propósito aqui, né? É o seguinte, o Tesouro faz leilões, tem semana que o Tesouro faz 3 leilões, vocês sabem disso, né? Às vezes faz na terça, na quarta e na quinta. Às vezes tem semana que também só faz uma vez, ou às vezes nem faz, às vezes aí encerra. Mas o ponto aqui é o seguinte, todas essas operações, elas envolvem montantes substantivos, em que você tem uma formação de demanda via dealers, tá certo? Demanda por títulos públicos e uma oferta de títulos públicos que tem por propósito aquele objetivo ao qual se referiram as duas pessoas que falaram antes de mim. Um benchmark de médio prazo, na verdade de longo prazo, né? Para custo da dívida e outros itens de composição. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que essa precificação ela é feita por 12 dealers, mais ou menos, tá certo? E há uma literatura extensa que trata sobre conluio. Nós não acreditamos muito nisso, mas faz parte do trabalho do tribunal preocupar-se como se dá essa formação de preço, né? O Franco colocou aqui um CDS, né, mostrando algumas coisas que ajudam a precificação, né? E eu acho que eu não posso mais gastar tempo, nem a paciência de vocês. Havia mais coisas a serem ditas, e
Obrigado. Obrigado, Joaquim. A sua apresentação, como outras, estarão disponíveis, né, para todos aqui. Nós temos um inscrito para perguntas. Eu vou fazer o uso, nós estou na mesa como coordenadora, também tem algumas indagações, mais especificamente duas para o Franco e uma para cada um dos colegas aqui da CGU e do TCU. Bom, em relação à questão de finanças públicas, né, nós ontem tivemos uma mesa aqui sobre finanças públicas e desenvolvimento. E, bom, evidentemente, como outros temas em economia, há diferentes visões, opiniões. Em relação à agenda de reformas em curso, muito calcada no controle da despesa, a minha pergunta essa é a única agenda possível? E na intensidade, na velocidade que está sendo colocada? Eu pergunto isso porque nós já tivemos a emenda, o primeiro ajuste de 2015, um dos maiores cortes, né, de despesas da história e dos contingenciamentos nossos. Tivemos teto de gastos, a reforma trabalhista, agenda, inclusive, que, né, acaba fragilizando direitos, né? Reforma previdenciária agora. E, no entanto, continuamos, como você mencionou, né, uma crise econômica gravíssima, uma das piores da história, e a pior também recuperação da história, né? E a gente sabe que finanças públicas, como eu disse, têm diferentes visões. Então, economia, Estado, não é exatamente a mesma coisa que uma família, uma empresa, né? No sentido de que tem mais capacidade financeira. Talvez não tenha infinita capacidade financeira, como alguns até defendem, né? Mas tem mais capacidade financeira, e a prova disso são os 29 trilhões de dólares injetados pelo Fed americano depois da crise de 2008. Foram 29 trilhões de dólares injetados, né? No Brasil, talvez o exemplo seja aquele que a gente comentou também, né? Apesar da piora dos resultados fiscais, caiu o custo da dívida. Então, não daria para... Né? A minha pergunta é nesse sentido. Essa é a única agenda possível, né? A gente precisa insistir tanto nisso, na contenção de despesas e com flexibilização de direitos, quando talvez a gente tenha um espaço, hoje mesmo, revendo algumas regras fiscais para aumentar o investimento público, imediatamente no ano que vem. Ou uma reforma tributária, como você mencionou aqui, que é uma tarefa... Acho que todos aqui concordam, né, da regressividade da nossa estrutura tributária e também da complexidade, né, da carga tributária. Então, essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer. A segunda é um pouco relacionada a essa, a questão do crescimento das despesas. Eu pergunto, ele é insustentável no ritmo que vem hoje, já com a reforma da Previdência? Lembrando que, diferentemente do que às vezes sai na imprensa, né? O servidor público não tem database. Não tem database. A gente até briga para ter, mas não tem, né? Não tem negociação coletiva, não tem database. Isso significa o seguinte: se não houver negociação no ano que vem, nos próximos anos, não tem aumento. Não tem. Aliás, as projeções do Banco Mundial para o crescimento das despesas com o pessoal, elas apontam um crescimento para os próximos 15 anos abaixo do PIB previsto. Enfim, então, a minha pergunta é, o crescimento das despesas hoje, como está? Ele é insustentável ou é incompatível com a regra de teto de gastos aprovada em 2016? Essa é a pergunta. Lembrando que talvez o período de maior crescimento da despesa primária brasileira, 2005-2010, ele foi compatível com o crescimento do PIB, das receitas e a queda da dívida pública naquele período.
Mas, enfim, a pergunta é mais sobre o teto de gastos e tal. Perguntas provocativas, mas a gente está também para debater. E, rapidamente, para o Gustavo, qual a periodicidade desses trabalhos da CGU em relação à auditoria da dívida, auditoria da STN, e para o TCU, se o TCU, Joaquim, defende um teto para a dívida, defende a regulamentação, porque essa é uma posição do Tribunal de Contas da União. Então, eu passo a palavra para o Felipe. Não sei se vai ter mais algum inscrito, se tiver. Boa tarde já, né? Embora ainda não almoçamos, né? Mas já podemos falar que boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi até para falar, até para complementar, porque a minha pergunta, minha provocação, enfim, está um pouco alinhada à pergunta do mediador, né? De fato, ontem, né? Desde ontem, felizmente aqui nesse ambiente de finanças e controle, discutimos não somente na primeira parte da manhã a potencialidade de um serviço público futuro, né? Então pensamos e refletimos aqui com a conferência do professor Juarez desafios aí do serviço público no futuro, mas de tarde também acabamos discutindo um pouco de macroeconomia, finanças públicas e, enfim, um pouco daquilo que repercute, por exemplo, na questão da gestão e da própria dívida pública em si. Então, a minha provocação enquanto servidor da carreira de Finanças e Controle e aí é uma provocação para a mesa, no seguinte sentido: eu vejo no discursos, tanto do Tesouro quanto da CGU na mesa, uma repetição de um discurso que a gente, inclusive, até debatemos aqui ontem, né? Que é o discurso essencialmente fiscalista. E aí, eu, aqui sentado, eu fiquei pensando, poxa, será que a divisão que trata da dívida pública no Tesouro Nacional tem um setor que trata sobre crescimento econômico? E o controle no âmbito da CGU, tem alguma área que pensa o controle sobre a perspectiva do crescimento econômico do país? É uma provocação no sentido de pensar o seguinte: boa parte dos indicadores tem o indicador da despesa, que foi mostrado que naquela primeira slide, né, que houve um gap ali naquele ano, mas a receita caiu. E a receita caiu porque também estávamos em recessão econômica. Então, esses três indicadores se relacionam. Então, se a gente só foca na despesa, como aparentemente foi a discussão aqui nessa primeira mesa, a gente esquece os outros indicadores. Então, qual a perspectiva do Tesouro para o crescimento econômico? Qual a perspectiva do Tesouro e do setor da dívida para fomentar o crescimento econômico? Qual a perspectiva da CGU para o crescimento econômico e não somente para a redução de gastos, para a redução de despesas? Porque aparentemente, esse enxugamento, né, esse enxugamento e essa preocupação excessiva com esse enxugamento, me parece que não tem dado as respostas daquilo que a gente precisa, a ponto de, novamente, falarmos, fizemos a reforma da Previdência e ela não vai ser suficiente, né? Então, o que nós temos enquanto carreira para propor ao Brasil em termos de crescimento? Acho que essa pode ser não somente a lógica de contrair, enxugar, apertar direitos, né? Mas o que podemos apontar para o Brasil enquanto crescimento econômico? Que contribuição podemos dar? Eu acho que isso seria uma reflexão, uma provocação de todos aqui para sairmos desse abismo, né? Até porque, aparentemente, para mim, pode ser que para a mesa haja um desconforto em apresentar uma dívida pública de 80%, mas para mim não. Para mim, se eu tenho países
né, que eu vislumbro como um país de benefícios e de uma assistência social garantidora dos direitos e um estado de bem-estar social que estão com dívida pública, relação a PIB, muito maiores, então não me assusto nem um pouco com a dívida pública de 80% do PIB, considerando que nós estamos com o PIB em queda. Logo, se eu aponto para o crescimento do PIB, logicamente, a minha dívida pública em relação ao PIB vai diminuir. Então, transformar, portanto, e aí a provocação para a mesa, nessa linha, né? O que podemos apontar de crescimento econômico? E a segunda questão, e aí acho que talvez seja mais endereçada ao setor da dívida no Tesouro, de alguma forma, de fato, né, a gente tem que tirar alguns mitos, né, às vezes no debate da dívida pública, e eu, mesmo sendo representante, servidor da carreira, militei e milito em alguns debates sociais que questionam a dívida pública, enfim, e sempre que posso, de alguma forma, tento, dentro da minha modesto conhecimento, também não deixar que alguns mitos no debate da dívida pública se tornem verdades. Mas, de alguma forma, os movimentos sociais que questionam a dívida, né, enfim, eles também conseguem alertar, né, e tentam sensibilizar o poder público, o Congresso, enfim, a sociedade, de certas questões que são importantes, que eu acho que mereceriam um destaque aqui na apresentação, que é, por exemplo, quando a gente olha os detentores da dívida. Embora o gráfico apresentado aqui seja verdadeiro no sentido de aglutinar os detentores da dívida por aqueles setores que foram apresentados, fundos de investimentos, estrangeiros, etc., mas observe que a realidade brasileira hoje, com quase metade da população economicamente ativa recebendo R$1.000, em média de rendimento, né? Então, é possível apontar que, embora não aparente, aquele gráfico dos detentores é muito mais concentrado em termos quantitativos, do ponto de vista real. Ou seja, se nós temos hoje somente 10% da população brasileira com a capacidade de poupar. O governo fez lá, desde 2003, quando o presidente Lula assumiu, fez uma poupança, entregou superávites primários sólidos. Tá? Quando apareceu a crise, tinha condições, tá, de enfrentar a crise com medidas anticíclicas e aumento de despesa. Tá? Hoje não temos esse espaço. Tá? O debate que existe hoje na Europa, tá, que os bancos centrais, como o Braulio mencionou, já estão no seu limite. Tá? Então agora, lá a economia não está crescendo. Tá? Então agora alguns países já estão indo para a política fiscal. Mas não todos os países, aqueles que têm condições. Itália não tem a menor condição de fazer política fiscal anticíclica. Entendeu? Porque já tem uma dívida lá de acima de 150% do PIB. A Grécia nem pensar. A Alemanha pode, a França pode. Tá? Então assim, é bom a gente sempre contextualizar. Eu tenho uma linha clara. Tá? Agora, políticas keynesianas, aumento da despesa para fomentar crescimento, podem funcionar em algumas situações. Tá? No caso do Brasil de hoje, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Tá? Claro que existem algumas medidas, são medidas parafiscais que são inteligentes. A liberação do FGTS, por exemplo, tá? É uma medida que foi tomada pelo governo, tá? Foi excelente, ela vai contrabalancear nesse ano atual de 2019, a gente teve um choque, tá? que afetou negativamente o crescimento do PIB, que foi a Argentina. O Brasil exporta muito para a Argentina produtos manufaturados. Com a Argentina em crise, a exportação foi menor, então isso impactou negativamente o crescimento do PIB, foi contrabalanceado pela liberação do FGTS, que você põe dinheiro na economia, mas é o dinheiro que não é do governo. Entendeu? Essa é a questão. Mais uma pergunta até que eu sugiro que se faça aos participantes do próximo painel. Né? Nelson Barbosa, quando ministro, ele foi um dos grandes responsáveis pela política de emissões para o BNDES. Tá? Vamos ver se assim, teve resultado. Tá? O investimento não veio. Tá?
Para você ter uma ideia de como essa questão do... enfim, fala um pouco mais de crescimento ainda, tá? Qual é o diagnóstico? A economia não cresce por falta de demanda ou por problemas na oferta? Tá? Então já vou falar um pouco da reforma trabalhista. Tá? A reforma trabalhista foi uma flexibilização do direito, sim. Agora, precisamos reconhecer que o mercado de trabalho está mudando como um todo. São novas tecnologias, entendeu? É o Uber, é o iFood, é tudo isso. E, assim, aquele modelo de trabalho, tá, que nós temos em mente, né, aquela carteira assinada, tal, isso, assim, está sob análise. Tá? Não é nem porque o governo quer ou deixa de querer. Tá? São as novas tecnologias, são mudanças, assim, o mundo é dinâmico, tá? E precisamos estar preparados para enfrentá-las. Tá? O teto de gastos, tá, voltando lá, 2015, ficou claro que temos um problema fiscal estrutural e não tínhamos, o que é muito importante ter, é uma âncora fiscal. Tá? No Brasil nós temos 3 regras fiscais. Tem a meta de resultado primário, tá? Que ela não garante sustentabilidade da dívida, porque assim, ela garante previsibilidade. Fala, olha, a minha meta é X e eu vou cumprir essa meta. Tá? Então, assim, agora pode ficar durante anos com meta de déficit, como nós estamos indo já para o 7º ano consecutivo de déficit primário. E a meta está lá, está sendo respeitada. Tá? Então, essa regra em si não garante a sustentabilidade da dívida. Tá? A outra regra, que está lá desde 88 também, a regra de ouro, tá? Que eu não vou nem entrar no detalhe, mas ela deveria impedir o endividamento para despesas correntes. Também por uma série de fatores, ela não funcionou. Tá? O Joaquim mencionou uma aqui, que é a relação do Tesouro e Banco Central, que acabou servindo para mascarar uma situação. Tá? Então a regra que deveria ter dado o seu sinal de alerta anos atrás, isso acabou não acontecendo. Tá? E finalmente o teto dos gastos, tá? A partir de 2016, se não me engano. Tá? Essa é a principal âncora fiscal que nós temos hoje. Tá? Tem todas as suas limitações, porque só olha o lado da despesa, mesmo tendo uma receita muito grande, você continua restrito lá pela regra do teto dos gastos. Tá? Agora, é bom contextualizar o momento em que ela veio e a importância do teto dos gastos. Tá? É a principal âncora fiscal que nós temos hoje. Tá? O Joaquim também mencionou a questão do não existe um limite para a dívida. Deveria existir, não existe, está previsto na Constituição, né? Enfim, não foi regulamentado pelo Senado Federal. Tá? Só lembrando que uma das PECs que o governo federal enviou para o Congresso 3 semanas atrás prevê um dispositivo lá de limite para a dívida. Tá? Então, assim, entendo essa nova âncora fiscal, tá? E de repente a gente pode flexibilizar o teto do gasto. Tá? Agora, é muito o psicológico das pessoas, tá? É algo interessante no Brasil, porque pessoas defendem a despesa, mas não querem a dívida. Tá? Então, eu acho que é até mais fácil assim, explicar para a sociedade, ó, estou colocando limite na dívida. Tá? Isso a sociedade aceita, mas o limite na despesa não, é mais difícil aceitar. Porque muitas vezes a própria sociedade é beneficiada pela despesa. Agora, as pessoas não fazem a conexão de que aumentando a despesa, você vai aumentar a dívida também. Tá? Então, eu sou amplamente favorável a ter um limite para a dívida, tá? E tem que ver como isso vai conversar com o teto dos gastos. Agora, o teto dos gastos hoje, o que nos permitiu reduzir a taxa de juros, o Banco Central reduziu a taxa de juros, foi fundamental para isso o teto dos gastos, porque é a âncora fiscal que nós temos. Entendeu? Aí voltando a falar um pouco de crescimento, quais são as razões do não crescimento? Uma delas é a falta de confiança. Tá? Com um governo quebrado, dificilmente você vai ter um crescimento sustentado. Tá? Você disse, você não te incomoda, Felipe, não te incomoda a razão de dívida de 80%. Agora, te incomoda que grande parte do orçamento vai para pagar juros? Tá? E quanto maior a dívida, maior vai ser o pagamento de juros. Não tem como fugir disso. Tá? E ao pagar mais juros, você vai deixar de fazer outras despesas correntes, como investimento. Tá? No orçamento do ano que vem, o total da despesa pública é de 1,4, talvez 1,5 trilhão de reais. Sabe quanto disso é investimento público?
19 bilhões. Tá? Por quê? Porque aquele gráfico que eu mostrei antes da despesa discricionária, que é a única que a gente consegue, que o governo consegue cortar no curto prazo, grande parte dele é investimento. Tá? Então o investimento no ano que vem público vai ser 19 bilhões, contando com as emendas parlamentares, pode chegar lá a 25, talvez 30 bilhões. Não tem nada. Entendeu? O total de investimento em relação ao PIB no Brasil está atualmente cerca de 17%. Para 17% é o que deveria ser na Alemanha. Normalmente uma economia avançada, uma economia madura, não precisa investir tanto. Tá? Então o investimento normalmente é menor. A China deve estar com seus 40%. México deve ter seus 30%. O Brasil deveria estar lá e não consegue. Não consegue por quê? Porque as outras despesas são muito altas. Tá? E o próprio setor privado, dada a questão do ciclo econômico, também não se sente confortável em fazer investimentos. Tá? Falando um pouco ainda da questão da flexibilização de direitos e tal, acho que somos todos aqui servidores públicos. Eu só queria colocar um elemento aqui. É claro que assim, eu gostaria de ter aumento todos os anos. Tá? Agora vamos só olhar que está sendo discutido, olha, flexibilização de jornada de trabalho com proporcional impacto sobre o salário. Tá? Agora, o servidor público tem estabilidade hoje. Tá? Estamos aqui numa situação que temos 12 milhões de desempregados no país, tá? Mais outros milhões com subemprego, tá? E nós temos estabilidade. E nos últimos anos tivemos aumento real, sim. Aqueles 5% lá da última negociação, que muita gente não gostou, tá? Não sei o quê, aquilo lá se traduziu em aumento de salário real. Tá? Então, eu acho que a nossa economia, como toda a sociedade, está passando por algumas mudanças, tá? E o serviço público faz parte. Tá? Então, é claro que isso vai ter impacto. Está se discutindo a estabilidade, redução de salário, obviamente vai reduzir, assim, vai ter impacto na qualidade. Tá? Então, eu acho que não pode ir nem muito para um extremo e nem muito para outro extremo. Em relação aos detentores, tá? Só para finalizar e passar a palavra aos colegas. Pensa o seguinte, primeiro, não sei quem são os detentores, tá? Existe um acordo chamado sigilo fiscal, sigilo bancário, tá? Não me interessa saber quem são os detentores. O que eu preciso saber é a classificação ali, tá? Justamente para as políticas. Tá? Então, os detentores, tá? São meus clientes, tá? Porque sem eles eu não consigo rolar dívida. Tá? Então eu preciso saber quem eles são para fazer políticas específicas para cada tipo de investidor, de detentor dos títulos. Agora, imagina, no Tesouro Direto, nós temos mais de 1 milhão de pessoas físicas, tá? Com posição no Tesouro Direto. A grande parte do Tesouro Direto é ticket pequeno. Tá? Com R$40 você já consegue comprar título público do Tesouro Direto. Aí a gente fala, não, a sociedade civil precisa saber quem são os detentores. Você, como cliente lá do Tesouro Direto, você estaria confortável se o Tesouro pegasse o seu CPF e passasse para outras pessoas? Esse cara aqui, essa pessoa tem um título aqui. E aí a privacidade, onde fica? Você tem direito à privacidade. Você fala, mas no fundo, se tiver uma família muito rica, qual o problema de ter uma família rica? Assim, vamos demonizar que o nosso país é desigual. Infelizmente é isso. Tá? Então vamos fazer uma revolução e tirar do rico para dar para o pobre. Isso já acontece via tributação, via, enfim, outros tipos de políticas. Tá? Então, mas como eu fico sabendo isso? Olha, se você for, por exemplo, no site da CVM, eu já falei até para a auditoria cidadã, já participei de vários, debates. Aí eu falei, olha, vai lá no site da CVM, lá tem o CNPJ de cada fundo. Entendeu? Tem lá exatamente quais são os títulos detidos pelo fundo. Tem como você saber isso. Se você for lá na SUSEP, vai lá da Previdência Aberta, vai nos reguladores. Vocês vão conseguir obter a informação. Tá? Eu não tenho essa informação, tá? Não preciso dessa informação, tá? Para saber exatamente quem é a pessoa ali para executar bem o meu trabalho. Tá? Eu acho que essa informação, não sei até que ponto vai agregar. Tem muitas vezes, não, eu quero saber exatamente quem é. Sim, eu tenho que saber o seguinte, tem algo de errado com a gestão da dívida pública? Sim ou não? Tá? Do detalhezinho eu realmente não sei até que ponto vai agregar.
Obrigado, Franco. Excelentes os esclarecimentos aqui e também pontuar as divergências, isso é importante. E eu então passo imediatamente a palavra para o Gustavo. Bem, obrigado. Complementando um pouco a pergunta a respeito de periodicidade, nós temos hoje uma equipe que fica praticamente focada em trabalhos tanto de monitoramento para suportar o RGF, né, quanto de auditorias específicas, como eu falei, em funções. Desde 2014 a gente vem tendo uma periodicidade muito próxima ali, a gente sempre está fazendo algum trabalho. Você tem, a gente está com alguns até em andamento, né? Com conclusão provavelmente para os próximos meses. Então, assim, é uma periodicidade bem curta, eu diria que a gente não tem aquele rodízio, aquela rotação de erros que a gente deixa de fazer trabalho em cima da dívida. A gente tem feito trabalhos de forma perene, e isso, todo plano anual contém trabalhos em cima da dívida. A outra questão que foi colocada, e a Casa tem dado essa resposta, a gente não está preocupado em olhar só a despesa. Recentemente, em janeiro, com a reestruturação da Casa, nós montamos uma diretoria voltada para previdências e benefícios, entendendo a relevância do tema e a necessidade de dar realmente, vamos dizer, maiores recursos para que a gente possa atuar de forma mais efetiva em cima de benefícios e previdência. A gente discute internamente que em breve a gente vai ter uma diretoria de arrecadação, porque a gente já tem uma coordenação voltada de forma, vamos dizer, bem transversal para o processo de arrecadação. E a gente tem vários trabalhos, ainda que a gente não tenha essa área hoje separada, nas áreas finalísticas focadas com essa preocupação. Quer dizer, nós falamos de uma carga tributária nominal, mas será que ela é real? Será que está caindo realmente lá sobre a tributação está sendo executada, ou temos problemas sérios aí de falhas no processo ou fragilidades no processo? Então, isso tem uma atuação já em diversos trabalhos, quer sejam voltados para a atividade minerária, que saiu recentemente até na mídia. Então, tem diversos trabalhos que a CGU vem tentando trabalhar do ponto de vista da receita, né? De forma a fazer com que a receita, tão falada, então, vamos dizer assim, batida a questão da carga tributária, seja real, realmente que aquilo tenha a sua execução plena dentro da previsão legal. Então, nós temos já diversos trabalhos e há uma preocupação sempre dos dois lados da receita e despesa. A atuação não é só a despesa. Agora, lógico, alguns processos, subsídios, nós temos diversos trabalhos, até como foi provocação, lá atrás foi um trabalho feito pelo tribunal de mapear subsídios e que a CGU entrou com diversos trabalhos de aprofundamento, que a gente precisa discutir melhor. Esse subsídio traz realmente resultado econômico lá na frente ou é um dinheiro jogado, né, para que o investidor aplique o seu capital próprio no mercado e utilize o capital estatal naquela atividade. Então, a gente tem essa discussão junto à Lei de Informática, Zona Franca de Manaus, tem diversos trabalhos, inclusive trazendo no âmbito do CEMAP essa discussão. Agora, nem sempre a evidência de um trabalho de avaliação ele é usado para uma tomada de decisão, e esse é o ponto que a gente vem tentando focar bastante energia, de sensibilização, de trazer os atores, não só do Executivo, mas, como eu falei, do Poder Legislativo também para essa discussão, que a gente precisa ter clareza. Como eu falei, não há muito espaço para onde o lençol puxar, a gente vai descobrir algum pé, e a gente precisa ter clareza que esse pé que vai ser descoberto realmente não afete a quem mais precisa, quer dizer, que a gente consiga equilibrar um pouco, enquanto a gente não tiver um processo macroeconômico, eu diria até mais, não só de país, mas mundial, mais claro, de sinalizações de como a gente vai estar daqui a 5, 6 anos, quer dizer, uma visão um pouquinho mais alongada, porque hoje os cenários são, eu diria, desafiadores para esse processo de contar que teremos uma ampliação robusta de receita. Eu acho que não está na sinalização muito clara do ponto de vista, pelo menos, do Brasil. Então, a gente tem estimativas de PIBs aí que não trazem, como a gente falou, um conforto para que a gente possa ter realmente despesas no portes atuais de forma a manter as outras demandas, vamos dizer, da sociedade. Então, acho que, já bem pontuado aí para o Zé Franco, são escolhas difíceis. A gente tem a preocupação nas discussões, até do ponto de vista de ministro, tá? Sobre as PECs, aí uma preocupação de que a culpa ou o problema não seja endereçado sobre determinados setores, que sejam trabalhadas soluções de formas mais amplas, mas a gente sabe que tem soluções que trazem resultados imediatos e outras que trazem resultados no médio prazo, e a gente precisa enxergar ou como atuar de forma equilibrada nessas diversas frentes. Não dá para investir somente numa
numa frente, porque a gente sabe que há diversos pontos de eficiência, como eu falei, de melhorar políticas que estão completamente mal desenhadas, mal estruturadas, que não consideraram o avanço, né, da tecnologia, então você consegue reduzir muito fortemente o custo dela, e há diversos trabalhos nessa linha. Obrigado, Gustavo. Então, Joaquim, por favor, suas considerações finais. A pergunta que foi feita a respeito se o tribunal acha que deve ter um limite para a dívida, né? Naqueles projetos de resolução que foram enviados para a Câmara e para o Senado, o limite estabelecido era 3,5 vezes a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida. E o limite era de 6,5 vezes a dívida mobiliária sobre a receita corrente líquida. Nós acreditamos que é necessário ter uma regra, senão ficamos na dependência de uma decisão do incumbente. O problema é como essa trajetória vai se desenhar. Nós estamos com quase 90%, mais de 90% se utilizar uma metodologia internacional. Então, como será essa trajetória? Eu gosto só para uma brincadeira, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar no empréstimo ninja, né? Alguns já devem ter falado, né? O empréstimo ninja é o empréstimo que você faz a alguém que não tem income, não tem renda, não tem emprego, não tem job e nem tem asset. O ponto aqui para dizer o seguinte, é que é relevante o percentual da dívida. Tem um pensador chamado, né, Modigliani e Miller, que falam sobre a relevância da estrutura de capital da firma. O emprestador, ele está preocupado, sim, qual é a tua estrutura. Se você deve muito, a possibilidade de você inadimplir aumenta. Portanto, faz sentido preocupar, sim, do ponto de vista do emprestador, se o devedor tem já uma carga de dívida muito elevada. Então, eu penso que vale a pena. Parece que a STM também tem essa compreensão, quer dizer, o próprio executivo entende que você tem limite. Então, não há muita discussão sobre isso. O problema principal é conectar essas regras fiscais a fim de que gastos quase fiscais não terminem jogando fora todo o esforço feito pelas áreas técnicas. Agradeço a todos. Boa tarde. Bom, para encerrar, eu termino novamente agradecendo imensamente a presença do TCU e, evidentemente, das instituições que se confundem com a nossa carreira de finanças e controle. Prazer imenso aqui. Essa é a casa de todos nós também, a representação política, né, dos servidores públicos. Então, e é claro que, né, na condição, né, na luta política, na defesa dos interesses dos servidores, e não só dos servidores, né, mas da população brasileira, a gente nem sempre está de acordo com a administração, o que é normal. Mas eu fico muito contente mesmo de recebê-los aqui e, enfim, ouvir, né, de quem, na verdade, tem tanta responsabilidade, gere com tanta responsabilidade, competência e profissionalismo, né? Metade do PIB, né? Não é brincadeira, né? Então, a gente só tem a agradecer e esperamos reeditar, né? Não um encontro como esse, mas, enfim, ao longo aí do nosso trabalho no sindicato e na administração, esse contato profícuo com a dívida, o controle da dívida, a auditoria, a avaliação. Isso é essencial para a gente comunicar com a sociedade também, né? Bom, para concluir, então, a organização oferece aqui um agradecimento, uma lembrança aqui do 3º Congresso da Carreira de Finanças e Controle, uma lembrança que faz referência à presença das mulheres na construção de Brasília. Não se preocupem, CGU e TCU, presente não tem, de um valor baixo, mas é mais uma mensagem, um agradecimento por vocês compartilharem as opiniões, o conhecimento e principalmente, né, o exercício, né, que vocês fazem tão brilhantemente
um assunto tão importante que é a dívida pública para todos nós. Então, fica o nosso agradecimento verdadeiro e, enfim, com carinho aí para vocês. Obrigado a vocês três. Muito obrigado, secretário executivo Braulio, pela mediação dessa